Fala pessoal, Papo à Vista no ar mais uma vez, mais uma terça-feira, mais uma história de empreendedorismo para você. Hoje, presença ilustre, Jefferson Neves, secretário de Estado, Cultura, Esporte e Lazer. Gil falou, cultura, esporte, laser. É lazer, cara. Lazer. Eu tenho uma dificuldade, eu confesso. Sempre. Tá bom. Seja bem-vindo. É uma honra estar aqui, cara. Cara, e assim, uma coisa que mais me chama a atenção é não tem limite pro empreendedorismo, né? As pessoas empreendem nas mais diversas áreas. A sua esposa teve aqui, a Michelle Alencar, e uma das coisas que me chamou a atenção foi isso, assim, ela chegou a empreender dentro de uma emissora de TV, ou seja, as pessoas acham que empreender é só por conta própria, trabalhando em outro lugar. E você empreendendo dentro do governo, com iniciativas empreendedoras, né, resolvendo problemas, criando soluções. Eu acho que é um ramo, né, é um nicho mais difícil ainda para empreender, né, dentro de um órgão público. Mais engessado, parece? Eu creio que sim, né? A gente já entrevistou algumas pessoas que empreenderam dentro desses órgãos e a gente sempre vê uma dificuldade para inserir, né? Para inserir algumas ideias dentro do governo por conta desse engessamento, né? E é isso mesmo? Não, na verdade, assim, uma gestão que nem a gente tem do governador Mauro Mendes, ela é um pouco disruptiva, né? Uhum. Ele obriga a gente a pensar fora do que a burocracia estatal pede e a gente não tem tanta dificuldade assim, não. Eu acho que a nossa gestão, ela mostra que é possível fazer diferente de forma mais eficiente. A gente busca soluções o tempo todo para tentar... É claro que, assim, historicamente, a máquina pública era muito difícil, né? O Pivetta gosta de dizer isso, né? No serviço público é ruim de construir, mas pior ainda para você dar manutenção nas coisas. Então, gestão, por exemplo, da Arena Pantanal, de reformas de espaços públicos como a gente tem. Eu tô reformando o museu, tem um ano. Uau! Uma restauração do Museu Histórico de Mato Grosso, e você passa lá na frente e parece que não fez quase nada. Né? Porque é tudo muito engessado, realmente. E tem uma razão de ser, né? Mas, de forma diferente, com planejamento, com organização, a gente consegue fazer. E assim, no empreendedorismo é isso, né? Você resolver problemas. E quanto mais difíceis são os problemas, mais as oportunidades aparecem. Né? E a gente vê que com o nosso trabalho, por mais que seja difícil fazer, mas quando a gente faz, o resultado é gigantesco. Por exemplo, a gente tinha um problema que era a falta de financiamento para os atletas competirem, né, aqui do estado de Mato Grosso. Aí a gente criou, aperfeiçoou, né, já existia um projeto chamado Bolsa Atleta, que é um projeto que mensalmente ajuda os atletas a receberem um recurso financeiro. Só que qual que era o problema desse programa? Ele não tinha continuidade, ele atrasava o tempo todo, ele não era um valor que representasse, né, realmente as despesas atuais daqueles atletas. E a gente reformulou ele com mais orçamento e que um dos grandes soluções que a gente encontrou, falando, não vamos deixar atrasar nenhum dia. O pagamento ele acontece sempre antes do último dia útil do mês. Então, assim, há 2 anos e meio, mais ou menos, a gente não atrasa nenhum dia esse programa e dando consistência. Importância, né? E isso faz com que, por exemplo, um problema gigante que a gente tinha, principalmente quando eu era treinador, é que, assim, a gente formava os atletas e quando eles despontavam, quando eles tinham os resultados expressivos, eles iam embora. E aí a gente não tinha aquela pedagogia do exemplo. A gente não tinha ninguém aqui para os nossos atletas que estão começando a se inspirarem. Uhum. Então, a gente era um estado formador sempre. Então, aí a gente encontrava, 10 anos depois que o cara foi embora, esse atleta é de Mato Grosso, mas ninguém aqui nem lembrava do cara. O cara competiu aqui no infantil e foi embora. Conta pra gente um pouquinho aí do antes de ser secretário. Aí você falou que era treinador, né? Sim. Como é que você começou aí no seu empreendedorismo e na sua atividade empreendedora? Eu gosto, sou suspeito para falar, mas eu gosto muito da história, né? Eu prestei vestibular no FMT para Educação Física, né? E sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito da área. E já nos primeiros 2 meses de aula, a gente teve 2 meses de aula e entrou aquelas greves gigantescas, né? Quem acompanha a universidade sabe, Quem né? fez o FMT sabe, né? Eu fiz também. Você entra para fazer 4 anos, você fica lá 6, porque, assim, né, greves de 90, naquela época tinha, agora parou um pouco, né? Acho que deu uma regularizada. A gente parou de ver, né? Greves de 90, de 120, né? De muitos dias, assim. E aí, com 2 meses de aula, eu tinha largado o trabalho, né? Eu trabalhava antes de entrar na faculdade,
largar do trabalho para estudar. E aí falei, pô, eu não vou ficar de bobeira em casa. Eu nunca tinha assistido Sessão da Tarde e tal. Alguma coisa pra fazer, né? E fui atrás das academias. Aí tinha algumas amigas que eram da faculdade. E eu perguntei, não tem um lugar para estágio, alguma coisa assim, né? E naquela época não tinha o Conselho de Educação Física ainda, então dava para você estagiar já no começo. E aí no primeiro semestre de faculdade, nos 2 meses de aula, eu já comecei a estagiar, né? Eu auxiliava o dono da Academia Medley, o Celso, ali na Academia Medley, e eu acompanhava ele dava aula na época, né? Eu acompanhei ele durante esse tempo. E aí, assim, nos horários que eu tinha vago, meu estágio ia das 3 da tarde até as 7, aí até as 8, aí das 8 até as 10, a academia ficava aberta até as 10, eu treinava. Aí eu ficava na academia, foram 120 dias de greve, ficava na academia todo dia. E aí comecei a pegar gosto para aquilo, comecei a pegar as aulinhas das crianças menores, aí as aulas de aperfeiçoamento, e fui ficando ali. E fui aprendendo, e gostando muito daquilo, né? Aí eu sempre fui muito estudioso, gostei muito quando eu comecei a fazer o curso de Educação Física, aí tinha uma área na faculdade que eu gostava muito, que era a Fisiologia do Exercício, que é estudar o funcionamento do corpo humano em exercício. E aí eu gostava muito disso, o professor gostava muito do trabalho que eu fazia, dos trabalhos que eu fazia, e eu comecei a associar, falei, não, acho que para eu aprender um pouco mais rápido, eu pegar aquilo que eu estou aprendendo na teoria e colocar em prática lá no meu estágio, acho que vou conseguir avançar com alguma coisa. E aí comecei a acompanhar a equipe de treinamento da academia, né? Que tinha um horário menos movimentado da academia, é o horário onde treinavam a equipe, né? Os melhores atletas que tinham lá. E aí comecei a acompanhar esses treinamentos. Ver como é que funcionava e tal. Porra, aquela teoria dá para ser aplicada aqui. Aí eu ajudava o treinador da época. A técnica ali pode ser diferente. Né? Não, então, a série... Por que a série tem que ser de 50 metros e não pode ser de 100 ou de 25? Né? Por que o volume de treino tem que ser 3 km e não pode ser 1,5? Qual a diferença de resultado? Né? Quantas repetições vai fazer lá na sala de musculação? Então, essas perguntas eu fazia e acompanhava os resultados. E isso fui pegando gosto pela coisa, comecei a fazer, com esses conhecimentos, comecei a dar aula na universidade, né? A gente tinha uma bolsa remunerada lá para estágio, e aí comecei a dar aula. Enfim, aí comecei a me envolver nesse ambiente. Até que o treinador se formou, ele não era formado ainda, né? Ele se formou em Educação Física e teve que voltar para a cidade dele, que é Rondonópolis. Aí apareceu a oportunidade, eu estava no 3º semestre de faculdade ainda, não conhecia nada, né? Já estava no aquecimento. Já estava no aquecimento. O cara teve que ir embora, foi sério? O cara teve que ir embora. Aí eu falei, eu fui pro chefe, falei, não, já tem, vou lá perguntar para ele, né? Falei, Celso, o que você acha de eu assumir aí a equipe? Ele falou, pô, Jeff, você está no 3º semestre, tem atleta aí que tem quase sua idade, né? Eu tinha 21 anos, na época tinha uns atletas de 17, 18 que estavam na natação há 10 anos. Falei, mas experimenta, vamos até arrumar alguém e fica aí. Interino. E eu fui ficando. Nessa eu fui ficando, fiquei lá de 98 até 2018. Foram 20 anos nessa equipe de treinamento. E os resultados? Então, isso foi a parte mais legal. Porque, assim, no começo era uma equipe que tinha alguns resultados regionais, né? Os atletas lutavam para, quando iam para um Centro-Oeste, conquistar uma medalha e tal, né? Quando vinha com uma medalha de um Centro-Oeste, era uma vitória gigantesca, comemorava-se e tal. E aquilo a gente foi avançando. Isso é o ano de 99 para 2000. E aí a gente foi avançando. Em 2001 para 2002, a gente já tinha uma atleta que já lutava por medalha em campeonatos brasileiros já. Então, assim, para nós já era comum ir para um Centro-Oeste e voltar com 15 medalhas, com 18 medalhas. Legal. A gente já voltava com muitos resultados legais. E aí a gente começou a almejar algo maior, né? E aí chegou num final de ano, num brasileiro de verão, a gente tinha um atleta que tinha o melhor resultado do país na prova de 100 metros peito do infantil. Ele era o líder do ranking nacional, né? Não tinha competido no Campeonato Brasileiro, mas pelas competições regionais você tem um ranking. E aí a gente foi para um campeonato, ele ficou em 3º lugar nessa competição, né? Foi superado lá na competição, mas pelo nervosismo e tal, primeira competição nacional, mas conseguiu uma medalha. Pô, medalha em Campeonato Brasileiro, com tem um pouco peso, mais né? de 2 anos em treino. E aí fomos avançando, cara. Chegou uma época que o Centro-Oeste a gente voltava com 48 medalhas. A gente já foi campeão de Centro-Oeste, né, vencendo Brasília, que é muito forte, Goiânia, que sempre teve uma tradição muito boa na natação. E a gente ganhou algumas categorias, né, adulto, sênior, júnior, juvenil.
Aí a gente já era uma força grande aqui, né, que a gente tinha no Centro-Oeste, e nos campeonatos brasileiros a gente sempre voltava com 2, 3 medalhinhas e tal. Aí em 2006, cara, passado aí 3, 4 anos, né, com bons resultados a nível nacional, mas nos campeonatos de categoria, né, juvenil, infantil, júnior, né, trabalho de formação, que era aquela história que eu falei. Você não tinha um apoio sistemático, né, estatal, as competições, tudo dependia dos pais investirem para os caras competirem, tudo era bancado pelos pais. E aí, quando os atletas chegavam nas categorias júnior, né, que é depois do 17 para 18 anos, ou se eles eram de uma classe social um pouco mais baixa, o pai já tinha que colocar para trabalhar para ajudar na renda de casa. Pois é. Se ele fosse um pouco mais alto, naquela época, ele tinha que estudar de manhã, de tarde, de noite para ele passar na universidade pública. Então, eu perdi os atletas, eles iam até do juvenil para frente já não tinha atleta mais. Até que em 2006, um atleta daqui de Mato Grosso, chamado Felipe Lima. Famoso. Famoso. Ele saiu de Mato Grosso em 2000, foi para São Paulo, para o Pinheiros, e ficou do Pinheiros de 2000 a 2006. Aí, em março de 2006, o pai dele e ele me procurou lá na piscina. Aí falou, Jefferson, o Felipe não está bem lá em São Paulo, não está, né, já 5 anos, e ele é só mais um na equipe, e agora ele sai do júnior para entrar no adulto. Então, porque na natação é assim, depois dos 20 anos, todo mundo é igual. O cara que tem 25, que tem 30, e do cara que tem 22, então todo mundo é uma categoria só. Até os 20 é dividido de ano em ano, né? Cada ano tem uma categoria. Então o Felipe, 2005 foi o primeiro ano que ele foi sênior. Então ele saiu de um cara que ganhava tudo nas categorias para ser mais um no sênior que não ficava nem entre os 5, né? Pegava lá entre os 6, entre os 7 e tal, porque já tinha atletas muito mais experientes ali. E isso foi desmotivando ele já não era mais o centro das atenções, porque na equipe das categorias ele era o líder, né? Era o cara que tinha todas as atenções. E no sênior ele era mais um, no meio da confusão, né? A equipe do Pinheiros tinha Gustavo Borges na época, tinha o Fernando Scherer, o Xuxa. Né? Então, assim, medalhistas olímpicos, né? O menino era um campeão de categoria, mas era um campeão só, né? De categoria, e estava chegando ali. E aí ele passou esse ano de 2005 todo sem evoluir. Com os mesmos resultados que ele tinha, né, de 2 anos atrás, ele não avançou nos resultados, e aí foi desmotivando, até que em 2006 ele ficou lá, conseguiu segurar até março. E aí o pai dele me procurou, junto com ele lá na piscina. Eu falei, era uma honra receber vocês, eu acho que eu posso ajudar, só que tem um problema, eu não consigo dar a atenção que o Felipe merece. Eu falei, como assim? Aí ele perguntou, como assim? Eu falei, porque eu tenho mais outros 18 atletas para dar treino também. E o horário que eu tenho é só esse. O Felipe vai ser mais um na equipe. Se servir para ele, eu estou pronto à disposição. Porque assim, eu já tinha uma história de 6, 7 anos com outros atletas. Claro. Né? Ele estava chegando, então... e eles toparam. E aí a gente começou, cara. Com 3 meses de treino, esse cara foi para o Campeonato Brasileiro e já voltou com a medalha, no sênior já. No 3º lugar, né? Com uns tempos bem parecidos com o que ele fazia lá em São Paulo. Aí a gente entrou num ciclo de treinamento, isso foi em maio, essa competição, né? Ele entrou em março. Aí em maio ele participou dessa competição com 60 dias de treino e repetiu os melhores tempos da vida que ele tinha e tal, mas não evoluiu muito. Porque assim, o Felipe é de 85, eu sou de 78, então eu sou só 7 anos mais velho que ele, né? Na época eu era muito novo, uma cara de moleque, tinha 20 e poucos anos. Para conquistar a confiança daquele cara que treinava com os melhores treinadores do país, em São Paulo, no Pinheiros, e já tinha ido para a Copa do Mundo de natação, então assim, você ficava... Mas de maio até setembro a gente fez um ciclo completo, né, de trabalho. Foram 5 meses de trabalho assim, bastante intensos, ele se adaptando à equipe, a equipe se adaptando a ele, e os resultados acontecendo, e aí ele viajou para uma competição em São Paulo. Essa história é muito legal, cara. Depois eu mando o vídeo para vocês dessa prova. Eu não podia viajar, o Felipe ganhava pouco ainda, a gente não conseguia ter a estrutura para eu acompanhar ele em competição, então ele ia com o clube, ele ainda representava o Pinheiros, né? Na natação, se você entra o ano numa equipe, você tem que ficar os 12 meses naquela equipe, senão dá um monte de problema lá, um monte de multa, um monte de coisa que você tem que pagar. E ele era um polo do Pinheiros aqui na Academia Amélia, né? E aí, então, ele viajava para a competição, tinha toda a estrutura lá, os treinadores estavam lá, os massagistas, todo mundo estava lá. Falei, você vai e eu vou estar acompanhando daqui. Só que na época não tinha TV a cabo, não dava para assistir as competições. Não tinha, só passava na Sport TV 2
E eu não tinha TV a cabo na época e conhecia 1 ou 2 pessoas que tinha, né? Isso é 2006, 2007. Aí eu não assisti a competição. Não assisti. Aí ele deu um resultado muito legal, que eles bateram um recorde sul-americano, ele, o César Cielo, o Nicolas, o Nicolas e o Thiago, eles bateram um recorde sul-americano, melhor tempo de todos os tempos da América Latina numa prova, 4 por 100 medley, que foi numa quinta-feira. E a final da principal prova dele, que era o 100 peito, era no domingo. E eu, naquela tensão, né? Ele bateu um recorde sul-americano no 50, que não é uma prova olímpica, mas é um parâmetro, né? Para você saber como é que você está no 100. Ele bateu um recorde sul-americano na sexta-feira no 50, bateu um recorde sul-americano bateu 4 recordes sul-americanos. Tá brincando, num final de semana. Com 5 meses de treino aqui. E aí, no domingo, que era a prova principal, que era uma prova olímpica, que a gente estava trabalhando, né? Porque nós estamos falando do ano de 2006, então ele voltou para tentar uma vaga em 2008 na Olimpíada, 2 anos depois. Aí, muito tenso, quase não consegui dormir direito do sábado para o domingo, né? Ansioso por causa dos resultados. Falei, pô, esse cara vai arrebentar lá. Em treino ele já estava muito bem. E eu muito ansioso e tal, não conseguia ver a prova, né? Domingo de manhã, você não vai encontrar ninguém para abrir a casa para você assistir a prova. Aí falei, cara, vou pedalar. Chamei um amigo que eu tenho, amigo na época lá, a gente treinava junto na academia e tal. Falei, Robson, vamos pedalar comigo, cara? Vamos dar uma volta por aí para aliviar a tensão, né? Tô bem tenso, assim, tô angustiado. Aí peguei o telefonezinho que eu tinha, coloquei no fone de ouvido e saí para pedalar. Fomos lá na Passagem da Conceição. Pertinho, vamos lá pedalar? Vamos pedalar. Aqui do lado. Aqui do lado. Aí voltando, recebo uma ligação. Tava com fone de ouvido, né? Ainda fiozinho, recebo uma ligação. Aí parei, olhei a namorada do Felipe na época. Ela tinha ido para a competição. Ali na ponte ali da Cuiabá Várzea Grande, ali da Passagem. Aí falou, oi Flávia, tudo bem? Falou, Jefferson, o Felipe bateu o recorde sul-americano no 100. Falei, o quê? Passando um monte de caminhão, né, um monte de coisa. Bateu um recorde sul-americano no 100. Falei, Flávia, acho que não pode ser, porque o recorde era bem pesado. O Felipe tinha 1,240, o recorde era 1,150, quase 1 segundo para você tirar numa prova de 100 metros. Mais um atleta adulto, né? Criança você tira, infantil você tira, mas adulto não. Ela falou, Flávia, olha no placar e vê. Eu falei, ela não entendia muito na natação, né? Ela não sabia muito. Falei, você tá viajando aí. Cara, eu falei, olha o placar aí. Ela falou 1,149. Parei assim, né? Falei, cara, não é possível. Falei, repete. 1,149. Eu peguei a bicicleta que eu tava, cara, joguei ela no meio do mato, assim, comecei a gritar no meio da rua. Falei, mentira. O resultado veio. Pô, o resultado veio, cara. Legal. Esse cara bateu um recorde sul-americano já com 6 meses de trabalho. E aí o melhor atleta do país de todos os tempos, o melhor atleta da América Latina, nascido na América Latina, em todos os tempos daquela prova. Então, assim, resultado gigantesco para um treinador com 6 anos de experiência, cara. Um pouco mais de 6 anos. Eu já tô querendo ser treinado por ele, Sim, só não sei o quê. 5 Tem alguma coisa que... 5 anos de experiência. Fazer exercício. Eu gostei da parte do TV a cabo. Cara, me ferrava naquela TV a época, cabo, alguma coisa assim. Eu bom isso aí. Eu tenho umas fotos de umas coisas que eu improvisava para assistir as competições que não dava para eu ir, que é um negócio impressionante, cara. Eu viajava, fazia uma viagem internacional, comprava umas câmeras, umas coisas para trazer para... Eu improvisava cada coisa. Depois eu mando umas fotos para vocês. Dessa época de treinador, o que você traz hoje para a vida como secretário, como um agente público, que serviu, né, para você botar em prática hoje? Cara, tudo. É impressionante, assim. E eu sou muito grato a Deus por isso. Eu sou cristão, né? E acredito muito nisso. Quando eu recebi o convite... Assim, né? Passando 2006, eu fiz esse resuminho, mas de 2006 até 2018 foram inúmeras competições, né? Foram inúmeras viagens, foram mais de 5 continentes, mais de 25 países, campeonatos mundiais, Olimpíada, Copas do Mundo, né? Uma experiência muito grande com a natação, né? Com o esporte de uma maneira geral. Só que sempre com vínculo de trabalhar com as categorias de base também. Eu tinha um atleta que era o segundo melhor atleta do mundo na prova, treinando na mesma piscina que tinha um atleta que estava começando, que tinha 1 ano de treino, 2 anos de treino. Então, as angústias que os meninos da base sentiam e que os atletas de alto rendimento sentiam, vivenciava tudo naquela equipe.
né? Que era eu mais um auxiliar para trabalhar com 16, 17, 18 atletas ali ao mesmo tempo. Então, essas experiências que eu tive, e fora, né, eu também dava aula na universidade, desde 2008 até 2019 também. Essas experiências que eu tive, quando veio o convite, né, para ir para o estado, eu falei, pô, mas eu não sou político, eu sou um técnico. Nunca fui filiado a partido nenhum. A experiência que eu tenho é de dar aula e dar treino. Então, será que o governador está querendo treinar? Falei, bater algum recorde? Mas... Não, isso eu sou bom. E olha só como veio a notícia, né? Um pai de atleta, que é coronel aposentado da polícia, tinha 3 atletas treinando comigo e ele aposentado sempre acompanhava lá os treinos. Falou, Jeff, tem um grupo aqui, quando o governador foi eleito, né? Aí convidaram a gente para fazer a transição de governo, né? Analisar o que tinha, né? que tinha o governo passado tinha deixado na secretaria, o que a gente planejava para um novo governo. Me convidaram para fazer parte desse grupo aí de transição. E aí esse pai, num treino lá, ele falou, olha, estão falando aqui num grupo que você vai ser cotado para ser secretário de Junta de Esporte. Eu falei, cara, não pode ser. Tem um monte de gente que... Não, porque assim, numa eleição, quando termina uma eleição, tem uns caras que foram eleitos, tem uns caras que foram bem votados pra caramba, né? Você tem um deputado, naquela eleição tinha um deputado de 16, 17 mil votos, que é voto pra caramba, que não foi eleito. Aí você querendo ou não, você acomoda, esse cara tem né? que acomodar, porque o cara é uma força política, tem uma representatividade. Eu nunca tinha sido candidato a nada. E o cargo de secretário de junto dá uma visibilidade legal no esporte, né? Quando funciona, quando o governo funciona. Quando não funciona também, é uma bosta. E aí, falou, tá acontecendo isso. Eu falei, não, isso aí é boato, é coisa, bobagem que estão falando aí, não procede não. E as coisas foram acontecendo, cara, e as coisas foram sendo direcionadas, o trabalho de, pra você ter uma noção, o trabalho de transição que a gente estava fazendo, quem ia apresentar era o Maestro Fabrício Carvalho, porque era cultura, esporte e turismo junto, no trabalho que a gente estava fazendo. E era mais Fabrício, Johnny Everson, Paulo Traven, Manfrim, Toninho, eu. E a gente estava fazendo esse trabalho todo. Aí no dia da apresentação, atrasou um pouco, que era para apresentar para o governador e para o vice, né, para o Otaviano e para o Mauro. O maestro Fabrício teve que sair. Falou, os caras atrasaram quase 4 horas, porque a educação foi antes da gente. Aí na educação eles demoraram horas e horas acompanhando o trabalho. E aí o maestro teve que sair. Aí um olhou para o outro assim e falou, vai ser. Aí falei, cara, tá bom, daí deixa eu dar uma revisada no trabalho e vamos embora, vamos apresentar. Aí apresentei o trabalho, 3 dias depois veio o convite. Falou, o secretário Alain Kardec, na época, assumiu a pasta, falou, eu tô te convidando para ser o secretário de junta. Aí falei, pô, vamos embora. Aí falei com o meu pastor, falei com a minha esposa, falei, tá acontecendo assim, 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 vou ter que sair da universidade, vou ter que parar de dar treino para assumir essa missão aí. E aí? Falei, não, e aí vamos orar, né? Vamos ver o que Deus fala. Vamos buscar essa confirmação. Essa direção. E numa dessas orações, cara, Deus falou, ó, você não tem essa habilidade política que você acha que é tão importante, mas você passou por isso, você tem autoridade. Eu fui presidente de federação também, né, de 2004 a 2008. Você tem propriedade em todos esses assuntos porque você passou por tudo isso. Você vivenciou isso na prática, você resolveu os problemas na prática e assim a gente fez no governo. Eu peguei todas as angústias que a gente tinha, trouxe um segredo também dos resultados que a gente teve foi a gente conseguir trazer bons técnicos da área para dentro do governo. Então a gente juntou essa equipe, pegamos as angústias, os problemas que a gente tinha durante, né, nas categorias de base, em cada um dos momentos de formação, e falou, não, vamos tentar resolver esses problemas, de que forma que a gente ataca eles. E fomos construindo programas, né? A gente construiu o Bolsa Atleta, aí a gente se ligou e falou, olha, a gente ajuda os atletas, mas e os treinadores? E esses caras que final de semana estão na beira da piscina, no campo, no sol, estão há 30, 40 anos formando gente e não tem apoio nenhum estatal. Aí a gente criou um programa chamado Bolsa Técnico. Hoje a gente apoia, né, 69 treinadores no estado inteiro, os treinadores que têm resultados a nível nacional, todos são apoiados pelo Estado. O programa que começou com R$800 mil, hoje tem 5 milhões de reais. 5 milhões e 40 mil reais
de verba por conta da eficiência, né? Foi acontecendo, foi dando um resultado de 111 atletas 151 atletas quando a gente chegou. Hoje a gente atende 370 atletas. Uau. Só que o governador já nos liberou orçamento para atender até 600. Legal. Vai depender dos resultados dos nossos atletas, Sim. dos nossos treinadores. Então, você conhecia o lado de lá. do lado de lá. Né? Você vê como que Deus arranja tudo. A vivência, né, que no começo ali pareceu ser você caiu de paraquedas, né? Na ausência de um treinador, você aproveitou aquele gargalo. Isso foi te dando uma bagagem e hoje você não imaginava, mas você está do lado de cada mesa. Fala assim, eu sei a angústia de um atleta, o que precisa, e de um treinador também, né? Exato. Você também competiu? Você chegou a competir? Não, só competições amadoras. Nunca fui de alto rendimento, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu morei a vida toda no bairro Pedregal. E lá, na época, a violência, ainda é um pouco ainda, né? Mas era um pouquinho mais, a violência era muito grande. Você treinou corrida lá, então. Quase isso. Obstáculo. E aí meu avô, cara, muito sábio, né? A gente perdeu ele em 2018, mas ele muito sábio, ele falou, esses meninos chegam da aula, ficam aí na rua brincando, bagunçando e tal, vamos arrumar um trabalho para eles. Mas, pai, os meninos têm 10 anos. Eu falei, não, mas é melhor trabalhar do que ficar aí, né? Mas, pai, brinca uma outra está hora. engatinhando. Eles têm 10 anos, minha mãe falou, né? Falou, não, eu sou cliente da farmácia, porque ele já era idoso na época, né? Mas, então, assim, eu era muito cliente da farmácia. E ele foi no dono da farmácia e falou, olha, então, tem um menino lá que fica a tarde inteira em casa. Você não tem nada para ele fazer, limpar uma prateleira, fazer qualquer coisa. E eu comecei a trabalhar 10 anos e 11 meses, cara. Então, daí eu não parei mais. E trabalho em farmácia, você não tem folga, né, cara? Você só tem folga depois de domingo, meio-dia. De segunda a segunda. Não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, né? A pessoa não escolhe ficar doente. A farmácia está aberta o tempo todo. E aí eu engatei uma farmácia na outra. Gostei daquela história de ter o meu dinheirinho, de poder comprar um tênis, de poder ter uma grana para lanchar melhor e tal. E não parei de trabalhar mais. Então, assim, não tinha tempo de treinar. O que eu praticava de esporte era no horário de intervalo da escola. Que eu estudava à tarde, né? Eu trabalhava na farmácia de manhã, ia para casa, tomava banho e ia para a escola. Aí terminou a escola, eu voltava para a farmácia, porque a farmácia ficava aberta até às 9h. E a minha aula terminava às 6h30, mais ou menos, 5h30. Né? Aí eu ficava lá e não dava para treinar, né? Quando a gente pensa em treinador, assim, né? Eu não trabalhei em farmácia e também não treinava. Quando pensa em treinador... Não, mas é não tenho nem como botar desculpa. Não, mas é interessante isso, né? Quando a gente pensa em treinador de qualquer esporte, né? A gente pensa que é um ex-atleta ou alguém que competiu, né? E aí, você contando sua história aí, que fazer faculdade de educação física e já logo no começo já foi buscar um estágio e tal, e aí se desenvolveu e foi vendo as oportunidades e se transformou em treinador. É até uma surpresa, né? Pro leigo, né? Porque como é assim no Brasil inteiro ou é uma exceção? Você é uma exceção, né? Eu aprendi a nadar de verdade na faculdade, cara. Eu nadava aquele pantaneiro. Aqui pra não morrer. Pra não morrer afogado. Eu tinha quase me afogado quando era criança uma vez, no Rio, numas férias dessas. Aí eu fui aprender a nadar, né? Mas o pantaneirão, cabeçona fora d'água e tal. Na faculdade que eu fui aprender, de verdade. Não tinha contato com a natação. Era um mundo novo para mim. É normal isso ou é sempre ex-nadador, ex-atleta? Boa parte dos treinadores que a gente tem, principalmente seleção brasileira, são ex-atletas, né? Ou pelo menos tiveram uma vivência mais intensa com o esporte. Às vezes não foi atleta de alto rendimento, mas ele teve uma vivência mais intensa no esporte, né? Esse é o diferencial, que é o comum, né? Quem tá ali e buscou a ciência, né? Sim, no seu caso, foi ali, estudou e falou assim, gosto disso. Fisiologia do esporte. Fisiologia do exercício. Do exercício. Biomecânica, né? Que é o estudo do movimento humano também. É uma disciplina muito importante para o esporte. Você aprender e conseguir colocar isso em prática pro terceiro, não é nem pra você, né? Você fala assim, você tem que fazer assim. Mas você fez. Eu falei, não. Assim, não dava pra não me afogar. Eu falo que a minha primeira geração de atleta, a gente tem um grupo que a gente se fala até hoje, que eles foram meus cobaias, né? Tudo eu experimentava com eles, não sabia nada. Essa história é muito legal. A questão do Estado, a gente é até suspeito para falar, porque você tá no Estado, foi reeleito agora com uma votação muito expressiva, tem
aprovação muito grande por parte da população. Mas então, falando mais no âmbito nacional, o que falta? Tá com essa dúvida aí não também. é para desenvolver mais? Porque nas últimas Olimpíadas, eu lembro, tinha um cara, não sei se era do arremesso de peso, que viralizou isso aí. treinando num terreno baldio, Do lado né? da casa dele. E aí aqui, os meus filhos ontem, foi engraçado, a gente foi ver o jogo do Cuiabá. Foi um jogo duro, hein? Fui barrado lá. Duro de assistir. Foi um jogo duro de assistir. 4-0, rapaz, que sacolada. Tomamos sacola, né? Tomamos um sacode. E aí, meu filho perguntando, pai, mas e aí, pra eu jogar bola, eu tenho que parar de estudar? Né? E a gente vê o exemplo dos Estados Unidos, bolsa, e o cara fica na faculdade. É o contrário. O filho do Vitor Belfort, ele agora escolheu uma faculdade. Ele estava sendo draftado por várias faculdades. Então, assim, não é assim, escola ou esporte. Não. Qual escola eu vou escolher por causa do esporte? Né? Então, no nível nacional, o que falta pra gente fazer? Começar, né? Isso é um negócio muito importante, cara. A gente precisa entender isso. Os Estados Unidos já faz isso há 70 anos. Eles entenderam que o esporte é uma ferramenta extremamente importante e, mais que importante, ela é muito eficiente para a formação do ser humano. O esporte não é só a preparação física. O esporte ele tem valores que, se bem aproveitados, levados para a vida, é um negócio impressionante. Não tem. Hoje em dia, vamos pensar aqui, nós somos pais, você tem 3 filhos, eu tenho 3 filhos. Em que lugar os nossos filhos vão aprender a se decepcionar, a perder, lidar com essas emoções, entender o resultado do esforço dele, de forma... Hoje o professor não pode chamar a atenção do aluno, cara. Hoje pode falar, pô, seu trabalho não ficou bom. Pô, como é que as crianças... então vai ser a vida inteira, todo mundo passando a mão na cabeça... Quando que esse cara vai se esforçar para, quando ele não fizer um bom trabalho, para ele se esforçar para fazer? E lá no esporte não, cara. Lá no esporte, com 10, 11 anos de idade, uma criança vai numa competição, ele é desclassificado numa prova, por exemplo, é uma choradeira, todo mundo fica triste, comovido com aquilo. Só que se ele supera aquilo, claro, na competição seguinte, ou no treino seguinte, no dia seguinte, no pós-competição, o treinador fala, pô, você quer sentir aquilo de novo? Não quero sentir. O que eu tenho que fazer para não sentir mais aquilo? Sabe? E ele se esforça, aí na outra competição ele vai lá e arrebenta. Ele leva isso para a vida, cara. E, então, assim, lá nos Estados Unidos isso não se discute mais. Há 70 anos. Porque os caras entenderam isso. Falaram, cara, aqui não falta nada pra gente, para os nossos filhos. Tem tudo. Eu tenho um bom carro, vou deixar uma boa herança, eu vou ter uma boa grana. Que hora que esses caras vão se esforçar? Que hora que esse cara vai dar duro para ter o que eu tive, por exemplo? Pagar o preço. Não dá mais, né? Não tem o que fazer. Mas lá no esporte tem um treinador, tem um cara ali que cobra ele, que dá dura nele, que ele respeita e assim. Por isso que os treinadores lá são tão respeitados, por isso que o esporte movimenta tanto dinheiro, movimenta tanta... Lá você tem universidade de primeira, de segunda e de terceira divisão que dá bolsa 100%, cara. Tem atleta aqui no Brasil que nem foi campeão brasileiro de categoria, que fica entre os 4, entre os 5 do país, que tem bolsa 100% lá na Universidade de Segunda Divisão. E se não virar nada, não for draftado, escolhido por um clube, pelo menos a faculdade ele fez. Sai formado. O cara sai formado. Imagina você receber um profissional com currículo como a Universidade Americana. Pois é. Todos eles. A gente acompanha a NFL, né? Futebol americano lá. E... direto, os comentários, assim, o cara tá narrando o jogo lá, ele fala, isso aí é formado em administração. Assim, porra, aqui, se pegar jogador brasileiro aqui... E é só assim. E é só assim. Aqui também, administração de grupo de WhatsApp. Pode ser. Uma boa eu tava formação. assistindo a entrevista do Marcelo Carioca no Pânico, e aí ele tava falando que, ele, no jogo do Corinthians lá, o primeiro jogo dele, ele arrasou, acho que fez um gol no Palmeiras, não sei, alguma coisa assim. E aí ele ficou cheio de energia, cheio de ego, né? E aí foi falar com o pai dele, que era gari do estádio. Olha só que legal. Né, gari do estádio, aí foi lá todo empolgado, aí falei, ei, calma aí, cara, você só deu meio passo. O outro meio passo é a hora que você se formar. Alguma coisa. Ele se formou em um curso técnico e tal, né? Mas aí o pai dele mesmo colocava ele no lugar dele. Mas isso é raridade, né? É isso aí. Hoje em dia, o cara começa a jogar bola aqui, ele é só jogador. Não formou e tal. Ganhou um rio de dinheiro,
E aí quando acaba não tem cabeça, né? Isso, quando acaba o ápice dele, né? Com 35 anos, o cara vai viver mais 40, né? Mais 50. Ele acaba com o dinheiro em Não, em e sem 5, 10 falar, anos. por exemplo, um atleta de alto rendimento ele tem visibilidade. Tudo que ele fala, as crianças seguem, né? E assim sucessivamente. Pro bem ou pro mal. Se esse cara não tem informação, ele vai falar um monte de bobagem. Isso. Então, assim, os caras entenderam isso lá atrás, falaram, opa, as regras são rígidas para a sua conduta no esporte. E mais, você tem uma formação básica. O cara não tá formando atleta, né? O cara tá formando Mas pessoas, isso aí né? vai vir da iniciativa privada, das universidades, do governo incentivando. Como é que começa? É isso que eu falo. Como é que começa? Ou na criação de uma liga universitária forte. Isso é muito importante. Eu acho que eu vou até ser um pouco polêmico aqui em falar isso, mas nós aqui no Brasil e principalmente no estado, a gente tem uma cultura esportiva muito pobre. Nós não conhecemos os esportes, não vivenciamos os esportes, então valorizamos pouco isso. Né? Nossos pais vieram do meio rural, não tiveram esse acesso e tal. Então, isso é uma construção ao longo do tempo, cara. A gente vai ter que ter mais gente treinando, mais gente vivenciando isso, o valor disso, os resultados disso, para a gente ter dirigentes, líderes que valorizem o esporte, que vivenciem isso. Né? Então, assim, o nosso trabalho no setor público é dar as condições básicas. Né? Por exemplo, a gente acredita aqui no estado que a gente tem condições hoje de formar atletas das categorias de base e ajudá-los até chegar no alto rendimento. O que a gente tem de problema? Vamos pensar num problema aqui. Os nossos atletas, quando eles entram na universidade, eles têm dificuldades de horário para continuarem treinando. Ou eles precisam pegar parte do Bolsa Atleta para pagar a mensalidade da universidade. Nós sentamos, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, com os líderes, né, com os dirigentes, os CEOs das maiores universidades que a gente tem aqui, da Unic, da Univag. E aí a gente conversou com eles. Falou, de que forma as universidades podem ajudar na formação dos nossos atletas? Servir algumas bolsas para o esporte, para eles continuarem aqui, né? Porque o cara, além de ter a formação esportiva, né? De vivenciar tudo, de viajar o país inteiro, às vezes viajar internacionalmente, ele vai terminar o ciclo dele, vai ter uma formação universitária. E aí a gente conversou com esses caras. Falou, construam, aí a gente pediu para eles, construam alguma coisa, de que forma o governo pode ajudar, isentando vocês de alguma coisa, para vocês disponibilizarem bolsas para os nossos melhores atletas. Então são iniciativas assim que a gente tenta resolver esse tipo de problema e começar uma mudança de cultura. Chamando essas porque o governo sozinho... Elas não são concorrentes, né? Não. Gente. Até vão ser no futuro, porque quando eles sentirem um gostinho tô dando 10 bolsas aí para ter uma boa equipe de futsal. Quando os resultados dessa equipe começarem a serem expressivos, né, começarem a aparecer no Globo Esporte da vida, não sei o quê, aquela ligação da imagem da universidade com um time campeão, com um time que representa o estado, vai fazer aquele retorno de imagem ser cada vez maior. Então, ele vai querer dar mais bolsa, vai querer ter equipes de outros esportes. Então, uma cultura que a gente tem que ajudar a fomentar. Tem que começar. Tem que começar. E é isso que a gente tem feito. A gente tem dado a base para o cara subir em alto rendimento, né? Ajudando financeiramente os atletas, os treinadores, para quando ele chegar lá no nível do adulto, para pleitear uma bolsa na universidade, por exemplo, ele não vai no Campeonato Brasileiro só para participar. Ele já tem uma história, ele já foi campeão de categoria, da Liga Universitária. Ele pode nos oferecer coisas muito importantes. Eu, por exemplo, lá nessa equipe da Academia Merlin, os nossos melhores atletas, e é uma coisa que você perguntou, né, que seu filho perguntou aqui com relação ao tempo, né, eu tenho que parar de estudar para ser um bom atleta. Os nossos melhores atletas, invariavelmente, 90% tem exceções. Eu lembro de 2 ou 3 aqui, de mais de 1.000 que passaram por minha formação. A maioria dos nossos melhores atletas eram os melhores alunos. Porque o cara que é dedicado, ele arruma tempo, cara. Eu tenho uma história do menino que eu gosto de contar muito, que ele morava ali no Parque do Lago, ali no fundo do aeroporto, e em alguns momentos de temporada a gente tinha 2 treinos de água por dia, né? Que era 5h30 da manhã, que ia até 10 para 7, que eles entravam na escola às 7,
E aí o treino da tarde, que começava às 3h20 e até 6 horas. Esse cara, para chegar no treino 5h30, saindo lá do Parque do Lago de ônibus, ele tinha que pegar o primeiro ônibus que saía, que era 10 da manhã, num frio, cara. Né? E assim, ele vinha com a mochilinha com 2 pães, treinava das 5h30, 7 a 10 para 7, mais ou menos. Ele pegava carona com o pai de um outro atleta que estudava na mesma escola. Ele tinha bolsa lá no Isaac Newton, né, na época. Ele pegava uma carona com esse cara. A Academia Medley fica do outro lado da Avenida do CPA, ali perto do Isaac Newton. Aí ele assistia aula até 12h30, almoçava num restaurantezinho ali que tinha ali perto. Batata crack. No Bodeguita, num restaurantezinho que tinha ali um pouquinho antes, ali na Avenida do CPA. E ia pra academia. Chegava na academia 1h15, 1h30 mais ou menos. Pegava a sala de ginástica, a sala de coisa. Pra fazer tarefa. Pegava o colchonete, dormia ali até dar uma descansada, né? Acordou 4 horas da manhã para treinar. Aí das 1h30 até as 2h15, mais ou menos, ele fazia musculação, aí descia pro treino das 3h20. Terminava o treino 5h40, 5h30, pegava o ônibus e ia para casa descansar. Uau! Isso é dedicação, rotina, né? cara. Um cara desse, se não ganhar na natação, vai ganhar na vida. Na vida. Então, é um vencedor, vencedor. Inúmeros atletas que são médicos, advogados, professores, né? Formando nos Estados Unidos, eu lembro de 4, 5, né, que conseguiram bolsa, que estão lá até hoje. Eu não deixei a natação para ir para escola. Eu ia para a escola e nada. Fazia prova e nada. Tinha que ter a piadinha do Costinha, né? Eu sou um campeão. Hein, Jefferson? E esse cara aí é um exemplo de sucesso para mim, mesmo sem saber os resultados dele. Hoje porque ele o cara já está há 6 anos, 8 anos, como secretário adjunto de RH lá da Secretaria de Educação de Várzea Grande. Olha aí. Uma das secretarias de educação mais eficientes que a gente tem no estado. Que legal. Várzea Grande é um exemplo na educação assim, no estado. E eu dei esse gancho para perguntar para você, o que é o sucesso para você? Você contando esse monte de história bacana, né? Agora vamos ver. Vamos ver o dele, vou ver o seu. Eu vi uma definição uma vez de sucesso que, assim... até o Joel, né? O Joel Moraes. Hoje ele é famoso, né? Mas ele era um atleta de natação que era da mesma equipe que a gente. A gente viajou muito tempo junto. Conhecido nas redes como Joel J. Né? No meu telefone está até hoje Joel Moraes, né? Que é o Joel Moraes do Unisanta. E esse cara, ele tem uma definição muito legal, porque ele foi diretor do Instituto Neymar durante muito tempo. O Instituto Neymar, todo mundo que era famoso ia lá visitar o Instituto para saber como é que funcionava e tal, né? Para ver como é que... E ele falou, o sucesso é ser amigo dos meus ídolos. O sucesso é ser amigo daquelas pessoas que eu admiro. E é isso, cara. Eu acho que é isso. Não é dinheiro, não é as viagens, não é tudo isso. É você ser admirado e você ser amigo de pessoas que você admira. Eu, assim, por exemplo, aqui no governo, né? Vou pensar. Eu estando aqui, né? Eu admiro e gosto muito do Jules. O governador Mauro Mendes é um cara que eu admiro muito. O Joel, né? Eu conheço a trajetória desde o começo e hoje é um cara que o Brasil para escutar. Pessoas que eu tenho WhatsApp, que eu falo, que eu entro em contato, né? Ontem a gente passou o dia inteiro com o presidente da Confederação Brasileira de Canoagem aí, ele descansou, porque os voos muito ruins, né? Para aqui para Cuiabá, o cara chegou aqui 6h10 da manhã, só ia embora 11 da noite. Falei, cara, deita aí no sofá, descansa. Fica à vontade. Fica à vontade. Eu sei como é que é também, né? Às vezes o cara para pegar um voo 4 da manhã, ele não dorme, né? Então deve estar cansado pra caramba. Vamos dar um tempo aqui das reuniões, dorme aí no sofá né? E pessoas que você vai construindo uma relação, cara. E aprendendo com elas, né? Muito. Uma conversa. A gente sempre fala isso, né? Eu trabalhei muito tempo também dando aula de pós-graduação. Que você sai de casa na sexta-feira, dá aula sexta o dia todo, sábado o dia todo e domingo de manhã. E aí a gente sempre falava, né? Você aprende muita coisa nas aulas. Mas no almoço, no jantar, na conversa no depois... Total. Cara, é ali que você resolve os problemas. Sim. Total. Eu sempre falo para a Michele, assim, a Michele, como eu também, somos muito neófitos nesse ambiente político, né, nessas coisas todas. Mas uma coisa eu aprendi. Se você chega um pouco antes nas reuniões, nos compromissos, né, às vezes é um evento, né, e tal, ou fica até um pouquinho depois,
é lá que resolve os problemas. É lá mesmo. Que você despacha, é lá que você aciona alguém que você não consegue no dia a dia e assim sucessivamente. Então, é relacionamento, cara. É isso, assim, você ter o telefone das pessoas que você admira, elas te escutarem, você escutá-las, se aprender com isso, acho que é uma definição de sucesso para mim que é bastante interessante. Não sei se é isso, mas para mim faz muito sentido. Não, faz todo sentido. Faz todo sentido. Bom. Teve uma viagem, né, Gil, que a gente fez para o Vale do Silício, a gente tava falando. Mas e aí, o que vai ter lá? Qual a empresa que vai visitar? Não, para mim pouco importa onde a gente vai. Importa quem tá na excursão. Quem tá no ônibus, tomando café com a gente, né? Você conversando com ele. Chega lá, você vai visitar o Google. Ah, que legal, né? Você tinha pesquisado isso no Google, você sabia só que você tá do lado do cara, sabe? De pessoas que você pode... Pô, nos Jogos Olímpicos... Se inspirar. Nos Jogos Olímpicos, você toma café, no meus Jogos Olímpicos estava o LeBron. O cara, pô, tô aqui na fila da comida, tá o cara atrás de mim. Sabe? Bernardinho pegando o mesmo elevador. Mas pera aí, o LeBron atrás de você não... Não. Eu não me sinto confortável com isso. Você tem que ficar meio de lado. Assim. Senhor, pode passar na minha frente. Então, assim, você no mesmo elevador que o Bernardinho, né? Pô, você tá do lado daqueles caras que tem uma história que hoje a gente conhece, mas com a internet você consegue entender. Porque assim, eu não admiro tanto os resultados, mas eu gosto muito de entender as histórias, da trajetória, de onde esse cara saiu, o que ele fez para chegar lá. Isso é muito importante. Mike Tyson fala isso, né? Não importa o talento que você tem, eu quero saber o que você fez para chegar onde você está chegando. Então é bem interessante isso. Então, para mim é isso, cara. Massa. Ó, a gente... O papo passa voando, né? Então já chegou no final, mas a gente queria te presentear. Bom, vou deixar o Gil te dar uma caneca, cara. Porque eu vou aproveitar e dar um livro. Sou fã. Do meu pastor. Você falou do seu pastor, vou fazer um merchan do meu pastor. Não, esse é um craque. Pastor Alexandro Dotto tá aqui com... Qual câmera aí, Johan? Você vai dar um close aí. Um livro, ele acabou de lançar, 40 princípios para a prosperidade. Aprenda a desfrutar das promessas de Deus em sua vida. Então, é um livro, é um presente. Olha lá. 40 princípios para a prosperidade. Pô, muito obrigado. Sou fã. Recém-lançado o livro do Pastor Dotto. Tá quentinho ainda, tá novo. E o presente... Esse aqui é um dos caras que eu tenho orgulho de ter o telefone dele. Aí, também. Ó. É um cara muito bacana mesmo. Nós também. Yeah. E aqui é o Jonier. Ele é bombeiro. Nas horas vagas. Nas horas vagas ele é artista plástico. De Deus também, né? Também. Obras que falam sobre o reino. E é um presente, não está à venda, pode escolher entre uma das duas. Que legal. Marca a presença de quem passou aqui pelo nosso podcast, que são mais de 140, ou provavelmente agora, se eu não me falha a memória. E você é um deles. Não, muito legal. A gente tem a honra de ter recebido e escutado sua história. E eu tenho certeza que quem nos está ouvindo ou vendo pelo YouTube também vai ter muitas dicas, muitos insights aí para tirar e levar pela vida. É isso aí. Muito legal. Pô, muito Jefferson bom vir aqui, Neves. viu, cara? Muito bom vir aqui. Gostei bastante. Eu que agradeço. Acho que quem está nos assistindo também gostou demais. Você que acompanha o nosso podcast, o Papo à Vista, na sua plataforma de podcast favorita ou no YouTube, pôde aqui acompanhar com imagens, né? Imagens. Né? Não só o presente, mas também esse rosto lindo, rapaz. Esse atleta. O Thor do Pedregal, né? O Thor do Pedregal. Grande secretário, presença ilustre. Obrigado mesmo, tá? Valeu, meu pela irmão. sua presença. Obrigado, cara. Conta comigo sempre. Uma honra. E que a gente possa trazer ainda muito resultado pro esporte, pra cultura, pro lazer do nosso estado. A gente tem que vir um tempo para falar um pouco da cultura também. A gente também. falou só do esporte, mas não, mas a gente focou na sua história conversa muito com o esporte. Bastante. Né? Mas nós vamos falar sim da cultura e do laser, né? Do laser. Do laser é muito bom. Muito importante de falar. Bom. Eu não sabia que ele era o Thor, mas agora fez sentido. Agora fez sentido, né, o laser. Terça-feira que vem, mais uma história de empreendedorismo, mais uma história de sucesso aqui no Papo à Vista. O podcast da Rentalize. É nóis. Isso aí. Fechou. Parabéns, gente.